Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Concluirei uma nova aliança e não mais lembrarei o seu pecado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, nesta quinta-feira, memória de São Domingos, fundador dos frades dominicanos, um grande homem da igreja que evangelizou a França nos momentos de heresias em que a igreja era questionada. Nós temos também, na primeira leitura, um defensor da lei de Deus, o profeta Jeremias, que diz que a lei do Senhor não é aquela apenas escritas em pedras, escrita nos livros, que a gente lê, que a gente grava simplesmente, mas é aquela palavra, é aquela lei que é escrita no nosso coração. E como que nós escreveremos a lei de Deus no nosso coração? Desejando, buscando com toda a força da nossa vida fazer a vontade de Deus, viver a lei de Deus, aquilo que Ele quer para cada um de nós. Portanto, quando o profeta fala de decorar, não é simplesmente gravar algo para falar da boca para fora. O decorar, o de aí significa dentro, e o corar vem do coração. Então, a lei de Deus deve estar impregnada no nosso coração. E é a partir do coração que nós obedecemos a Deus. Não tem como buscarmos a Deus apenas pela nossa razão, pela nossa inteligência. Ela é importante para nós tomarmos as decisões pela verdade que é Cristo. Mas não é o suficiente. Precisamos também do coração. As duas realidades. E quando eu amo a Deus sobre todas as coisas e vivo esse amar a Deus sobre todas as coisas dentro do meu coração, com certeza eu me torno um amigo de Deus. É isso que Jesus está falando no Evangelho. E aí Pedro diz que ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. Que bonito. Mas, olha que interessante, Jesus tirou os discípulos
da cidade, daquela barulheira, porque tinha-se muita opinião a respeito de Jesus. Uns diziam que ele era Jeremias, outros diziam que ele era João Batista, outros diziam que ele era a reencarnação de um grande profeta, de Moisés, por exemplo. Tinha especulação de todos os lados. E nós sabemos, quando nós vivemos num lugar barulhento, cheio de especulação, cada um querendo dar uma explicação diferente, demonstra que todos esses não gravaram as coisas de Deus no coração. Falam apenas da boca para fora. Vivem apenas pela onda dos comentários. Vive a moda, vive o modismo. E é isso que Jesus busca combater. Leva os discípulos para um lugar à parte, para que, no lugar retirado, eles tivessem liberdade e discernimento. Por isso que Pedro diz que ele é o Messias, o Filho do Deus vivo, porque os apóstolos não poderiam ter a mesma opinião da maioria. Os discípulos, aqueles que seguem Jesus mais de perto, têm a obrigação de professar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas não da boca para fora, mas a partir do coração, como nos diz o profeta hoje na leitura. E assim Jesus vai mostrando para eles. Mas logo na sequência, quando Pedro diz a profissão de fé, Jesus dá a ele uma grande responsabilidade, porque ele falou o que é correto, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas não foi suficiente, porque logo após, na sequência do Evangelho, Jesus diz que ele seria o sucessor dele, sem ele entender muito ainda. Tanto é que ele não entende muito, que logo na sequência, já no final do Evangelho, Jesus descreve que ele precisa ir para Jerusalém, ele precisa sofrer, ele precisa ser caluniado, julgado, morto pela verdade. E aí Pedro não aceita. E aí já entra ali a pessoa de Pedro, com as suas limitações, com os seus preconceitos, com as suas discriminações, com aquele modelo de judaísmo que o Messias deveria ser um homem, um Deus vingativo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, vingando todos aqueles que são infiéis, rasgando o céu, julgando as tribos de Israel. E Jesus não veio para isso. Jesus veio pelo amor, pela misericórdia. E Pedro tem essa dificuldade de compreender essa realidade de Jesus. Por isso que Jesus fala: retira-te daqui, Satanás. Porque não é Pedro que está falando, mas sim, Pedro está influenciado pelas vozes, pelo barulho lá da cidade. Cada um com a sua opinião. E ele tinha a sua opinião de quem era o Messias na cabeça dele. Portanto, Pedro precisa ainda, nesse contexto, se converter. Entender qual de fato é a missão de Jesus, para poder entender de fato qual será a sua futura missão. Pedro não estaria preparado para morrer na cruz. Tanto é que ele nega Jesus 3 vezes, lá no ato da paixão de Cristo, né? Quando Jesus já está prestes a ser crucificado, ele nega Jesus, porque ele está com medo, ainda não está pronto. E assim, Jesus vai formando os seus apóstolos. Num tempo, já finalizando a nossa reflexão, num tempo hoje, onde a verdade tem sido tão bombardeada, relativizada, nós temos a obrigação, enquanto filhos e filhas amados de Deus, batizados na igreja, de buscar viver a verdade na nossa vida, custe o que custar. O mundo diz totalmente o contrário. Mas nós sabemos o que é a verdade. E a verdade vem a partir de Cristo. E essa verdade, para eu vivê-la, eu preciso amar. Aí, lembra da primeira leitura? Do amor da lei que está dentro, está entranhado dentro do coração. É isso que Jesus espera de nós nesses tempos modernos. Viver a lei de Deus, defender a lei de Deus e viver a lei de Deus, custe o que custar. Peçamos nessa liturgia, pelas mãos de Maria, pelo Imaculado Coração, que ela nos ajude a viver a lei de Deus, que ela nos ajude a defender a verdade que vem de Cristo, porque o mundo hoje não quer saber de Jesus e muito menos da verdade que Ele é.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.